A doutora Laura Queiroz, que é pneumologista, sempre participa do nosso programa, né? Ela é pneumologista, tisiologista e endoscopista respiratória, que acumula 3 especialidades, um presentão para nós aqui em Cacoal, para o estado, né? Ela atende lá no CMC, Centro Médico Cacoal, e também no Hospital São Paulo. E está esperando pela gente aí, com as perguntas que você de casa manda. Doutora Laura, o que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é aquela sigla DPOC, né? E qual a relação dessa doença com o tabaco? Bom, o DPOC, chamado doença pulmonar obstrutiva crônica, é a doença conhecida popularmente como enfisema pulmonar. É uma doença totalmente prevenível e passível de tratamento. É uma doença onde ocorre obstrução ao fluxo de ar nas vias aéreas. O que acontece? Dentro do pulmão a gente tem caninhos, tubulações por onde passa um ar, que são chamados de brônquios. A DPOC, ela destrói a parede dessas tubulações, a parede dos alvéolos, que são estruturas que constituem o pulmão. Então, ocorre uma dificuldade de passagem de ar. É uma doença que é prevenível se você evita fumar, já que o tabagismo, o ato de fumar, é a principal causa da doença pulmonar obstrutiva crônica, e também uma causa que vale a pena ser falada aqui na nossa região é o uso de fogão a lenha. A fumaça inalada do fogão a lenha é prejudicial ao pulmão, assim como o cigarro, podendo causar essa doença, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso enfisema pulmonar. E a partir de que idade que a gente deve se preocupar com a DPOC? Bom, a maioria das pessoas pensam que a doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença associada a idosos, pacientes com mais idade. Isso não é fato. A partir dos 40 anos, os pacientes que fumam podem se preocupar com a doença. Porém, a gente tem que salientar que cada vez mais tem vindo pacientes mais jovens que fumam, já apresentando sinais de enfisema pulmonar. Bom, nós já sabemos que é enfisema pulmonar, né, o DPOC, então vamos falar o português mais claro aqui. Ao parar de fumar, o paciente, ele evita o enfisema pulmonar? Então, se a doença já tiver instalado, o parar de fumar evita a progressão da doença. Agora, se o paciente parar de fumar no momento que ainda não tem a doença, acaba sim evitando o desenvolvimento do enfisema pulmonar. E o enfisema pulmonar tem cura, doutora Laura? Bom, a DPOC, infelizmente, não tem cura, mas hoje as terapias medicamentosas disponíveis, elas permitem ao paciente controle da doença, a gente evita a progressão da doença e oferta ao paciente qualidade de vida, ou seja, a gente devolve ao paciente capacidade respiratória para realizar atividades que habitualmente ele fazia bem, sem problema nenhum, sem falta de ar. Então, o grande objetivo do tratamento do enfisema pulmonar é impedir a progressão da doença e dar qualidade de vida para os pacientes, controlando os sintomas. Valeu, doutora Laura, muito obrigado pela sua participação, né? Para quem chegou agora, a doutora Laura é pneumologista, tisiologista, endoscopista respiratória, né? Acumula 3 especialidades, atende lá no CMC e também no Hospital São Paulo. Eu estou aqui com a doutora Flávia, aliás, ela está lá no Centro Médico de Cacoal, né? Doutora Flávia é cardiologista, acabou de chegar na cidade aí e está fazendo e acontecendo pela sua capacidade e pela sua simpatia também, né? A doutora Flávia já tem algumas perguntas aqui do pessoal de casa, ela já participou do programa e o pessoal começou a mandar, né? As pessoas, vocês aí de casa, está aí até o e-mail, jusmarlustosa@gmail.com, tem o nosso site também, www.jusmarlustosa.com.br, e tem o nosso site também da revista.e, que mês que vem está chegando aí, tá? Mais uma edição, www.revista.e.com.br. Então, você tem como me achar e mandar as perguntas, as suas dúvidas para os profissionais que participam do nosso programa. Vamos lá então, doutora Flávia Melo, cardiologista. Perguntam aqui, doutora Flávia, o que é hipertensão arterial?
A hipertensão arterial é o que a gente todos conhecem, né, popularmente como pressão alta. Definimos pressão alta como uma pressão acima dos limites considerados normais na faixa adulta. Então seria aquela famosa pressão 12/8. No entanto, alguns pacientes, né, com pressão de 14/9 podem ser considerados normotensos, né, não serem portadores de pressão alta a critério médico e de caráter individualizado. E quem está em risco para desenvolver uma hipertensão, doutora Flávia? Pessoas que já têm histórico familiar de parentes, pais, irmãos com pressão alta têm maior risco de desenvolver, serem portadores de hipertensão. Pessoas que têm hábitos de vida alimentares corrompidos, com maior ingesta de gordura, ingesta de sal, consumo de álcool, são pacientes em risco também de desenvolver hipertensão. Então, tabagismo, enfim, são todos riscos. Mas a principal causa de hipertensão, da pressão alta, ainda é desconhecida e com características genéticas já comprovadas. O que sente o portador de hipertensão? A pessoa que tem hipertensão, pressão alta, o que a pessoa sente? Tem sintomas? O paciente com hipertensão, com a pressão alta, normalmente apresenta sintomas comuns às outras doenças. Então, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar, enjoos, são sintomas comuns a outras doenças. E por isso a hipertensão, a pressão alta, é uma doença silenciosa, né? O difícil diagnóstico e o difícil tratamento e acompanhamento se devem a pouca quantidade de sintomas específicos da doença. Valeu, doutora Flávia, pela sua participação. Doutora Flávia Mello, você que chegou aí agora, é cardiologista, né? Está atendendo tanto lá no Centro Médico Cacoal, como também no Hospital São Paulo. Se tiver mais dúvidas em relação a esse assunto, é só você procurar a doutora Flávia. Bom, nós vamos para um bloco comercial, rapidão, daqui a pouquinho nós falamos sobre negócios, investimentos. Está querendo investir, está querendo comprar sua casa própria? Tá aí, eu vou te dar ótimas dicas no próximo bloco, tá? Eu já volto rapidinho.